Quando a gente fala em comunicação, parece uma questão óbvia, né? Que se um profissional não se comunicar de uma forma efetiva, ele não vai chegar à alta performance, que é o que a gente está buscando. Agora, se fosse tão óbvio, a comunicação não ia ser um dos maiores problemas que os profissionais enfrentam no dia a dia. E, de fato, a comunicação é um dos grandes problemas que a gente vive na atualidade. E o que acontece é que é muito mais fácil falar do que fazer. Por isso, todo mundo sabe do problema, todo mundo sabe que tem que, de alguma forma, resolver esse problema. Só que pouca gente sabe como resolver isso de fato. E isso faz diferença. Saber ouvir o que está sendo dito pelo outro, saber expressar de fato aquilo que a gente quer dizer. Parece uma tarefa simples, mas é das mais difíceis. Por isso, você nunca pode subestimar a importância da comunicação. E hoje eu quero dar alguns insights para você melhorar a sua comunicação. Você vai deixá-la mais eficiente e, com isso, aumentar significativamente a chance de você conseguir o que você precisa, de você expor as suas ideias de uma forma clara, se assegurar que a outra pessoa entendeu a mensagem que você quer passar do jeito que você quer, porque isso vai acontecer, a gente vai discutir. Às vezes a pessoa entende a mensagem que você está passando de uma forma totalmente diferente daquilo que você queria dizer, né? O famoso mal entendido. E trabalhar a forma de comunicação para gerar o efeito que você deseja, para você, e assim você vai conseguir mais facilmente o seu objetivo. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer para a sua carreira. E lembrando que entre os dias 9 e 13 de agosto, eu vou promover um evento chamado Jornada Negociador de Alta Performance. Esse evento vai ser online, totalmente gratuito, e eu vou te mostrar o que você precisa para gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer para a sua carreira. Mas antes do evento começar, eu estou fazendo um aquecimento, né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Para quê? Para você chegar lá mais preparado, mais consciente, para você aproveitar melhor o evento, que vai ser muito rico em termos de conteúdo. E nesse aquecimento, eu estou fazendo 10 lives em 2 semanas. Então, vai ser sempre de segunda a sexta, às 19 horas, com a transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, eu comecei na segunda-feira passada e eu vou até o dia 6 de agosto. Então, essa é a nossa terceira live do aquecimento. E para se inscrever no evento é muito fácil. Basta acessar, para quem está aí no Instagram, o link está na minha bio, basta entrar lá e acessar. E para quem está no Facebook ou no YouTube, é só rolar esse vídeo aqui para baixo, ali no campo de descrição do vídeo, vocês vão ver o link ali que vocês precisam para se inscrever. Por quê? Só vai poder participar efetivamente do evento quem tiver inscrito. Não tem jeito. Quem não tiver inscrito não vai receber os links de acesso às aulas, não vai receber o material adicional. E aqui eu estou preparando uma série de coisas bem diferentes. Então, vai ter premiação para quem tiver maior participação. Eu preparei um PDF aí que é uma espécie de um e-book sobre gerenciamento de conflitos, que eu vou distribuir no evento, mas só vai receber quem estiver no evento e só vai conseguir acessar quem participar das aulas. Então tem muita coisa que eu estou fazendo aí nesse evento. Vai ser um evento muito rico em termos de conteúdo. Eu tenho certeza que quem participar vai sair desse evento transformado, vai sair melhor. Bom, então vamos começar a nossa live de hoje com uma coisa básica, mas bem básica. Mas que acho que porque é tão básica, as pessoas esquecem o tempo todo, né? A gente está lidando com pessoas. Sempre são as pessoas. Tá? Então, é comum eu escutar alguém me falando assim, pô, hoje eu vou fazer uma apresentação para a Fiat. Ou daqui a pouco eu vou discutir esse assunto na reunião de diretoria. Ou ainda, essa semana eu tenho uma negociação importante com o Carrefour. E aí a pessoa sempre me pede, né? Você tem alguma dica aí para me dar? Isso aí é importante e tal. E aí eu sempre pergunto o seguinte, mas quem que é a Fiat? Quem que é a diretoria
Quem que é o Carrefour? E por que eu estou perguntando isso, na verdade? Eu estou provocando a pessoa. Por quê? A sua apresentação não é para a Fiat, é para as pessoas que trabalham lá e representam a empresa. Quando a gente fala em diretoria, na verdade, é um conjunto de indivíduos que formam essa entidade, vamos chamar assim, diretoria. E a mesma coisa para o Carrefour. Então, a primeira recomendação que eu sempre dou para todo mundo que me pergunta isso é: em primeiro lugar, muda o mindset. Você se comunica com pessoas, não com empresas. A gente está lidando com pessoas. E ao longo da aula de hoje eu vou te mostrar por que é tão importante ter um mindset correto na comunicação. Porque se você já começa com o mindset errado, a tua comunicação já sai prejudicada, já desde o início. Então, já vamos combinar o seguinte: ajusta o seu mindset. Toda a comunicação ela só é eficiente quando ela é feita de pessoas para pessoas. Isso parece uma coisa muito básica, muito óbvia, mas não é. Se fosse, o mundo não estaria cheio de problemas de comunicação, como a gente vê. Aqueles mal entendidos, né, que a gente vê a todo momento. E então isso é muito importante, porque se você não pensar na pessoa que você quer atingir com a sua comunicação, você vai cair numa armadilha de ser muito genérico. E no final, você não vai atingir ninguém, porque a comunicação não pode ser genérica, né? Tem duas armadilhas que a gente cai muito na comunicação. Primeiro, quando ela é muito genérica, porque quem quer atingir todo mundo não acaba não atingindo ninguém. E a segunda armadilha é que normalmente a gente faz uma apresentação, a gente faz uma comunicação como se a gente, do jeito que a gente quer ouvir. E na verdade a gente não está comunicando para nós mesmos. E a gente vai estudar cada uma dessas armadilhas aqui hoje, né? Então, e por que é tão importante quando a gente fala que a gente tem que pensar que do outro lado tem uma pessoa? Porque as pessoas são diferentes. O que isso significa, na verdade? Que cada pessoa interpreta a comunicação de uma forma diferente. Então, olha só o que aconteceu comigo outro dia. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa parecida já aconteceu com você. Eu trabalhava eu estava na empresa que eu trabalhava, né? E o presidente reuniu os funcionários para fazer uma comunicação. E eu estava do lado de um colega, tá? Um amigo que estava comigo ali durante o tempo inteiro da comunicação, ele ficou do meu lado, tá? A gente chegou até a comentar algumas coisas, tudo. Então, o tempo inteiro ele estava lá. E, em linhas gerais, vamos dizer assim, o presidente afirmou que a gente estava passando por uma situação difícil, o momento era complicado em relação a um determinado produto, a um determinado cliente. E a gente precisava reverter aquela situação, né? A gente precisava pensar em ações, bolar um plano de ações para reverter o problema. Bom, e assim fomos com essa tarefa de volta para as áreas, né? Alguns dias depois, eu chamei aquele meu colega que estava lá junto comigo, né, durante essa comunicação. Eu falei que eu tinha pensado numa ação que ia ajudar muito a resolver o problema e falei para ele qual que era essa ação. E é interessante porque ele olhou para mim meio surpreso, né? Ele falou assim: cara, acho que você não entendeu nada que o presidente disse, ele não falou nada disso. E eu respondi, falei: não, peraí, quem não entendeu foi você, pô, eu entendi. Então vocês percebem o problema? Nós dois estávamos no mesmo lugar, escutamos a mesma coisa ao mesmo tempo, e ainda assim a interpretação ficou diferente. E isso acontece com muita frequência. E existe uma razão para que isso aconteça. O problema é que cada um de nós interpreta a comunicação, interpreta a realidade de uma forma diferente. Como é que funciona isso na verdade? Bom, acontece um evento externo, certo? Esse evento externo é o que a gente chama de realidade, tá? E como é que a gente absorve esse evento externo? Como é que a gente compreende? Como é que a gente traz para dentro? Porque se o evento é externo, a gente tem que trazer para o nosso mundo interno, para a nossa mente. E a gente capta esse tipo de evento externo através dos nossos sentidos. Então, é da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. É assim que a gente capta os eventos externos que acontecem, a realidade, e a gente traz
esses eventos para dentro, a gente traz para nossa mente, a gente vai interpretar isso. Só que aí acontece um fato bastante interessante. Por quê? Quando a gente traz um evento externo para dentro da nossa mente, a gente aplica filtros, tá? E esses filtros, eles são compostos dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas experiências. Então, conforme a experiência que a gente já teve no passado, a gente acaba interpretando o evento externo de uma forma diferente. E isso muda aquilo para nós, né? Então, vocês já devem ter passado por isso. Às vezes, alguma coisa que uma pessoa fala para a gente passa totalmente despercebida, para a gente não tem significado nenhum. Já para uma outra pessoa, aquilo tem um significado muito importante. Aquilo pode representar um problema para ela. Então, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que para a gente não tem significado algum, mas para uma outra pessoa é ofensivo. A pessoa se sente realmente ofendida. Por quê? Provavelmente ela deve ter passado por alguma experiência naquele sentido que foi ruim para ela. Toda vez que alguém fala alguma coisa relacionada com aquela experiência, ela interpreta aquilo como alguma coisa ruim, como uma ofensa. Então é sempre assim. E uma outra pessoa que não teve a mesma experiência acaba não interpretando da mesma forma. Agora, a realidade, o que aconteceu foi a mesma coisa, percebem? Então cada pessoa interpreta isso de uma forma. Ela vai passar por um filtro de valores, de crenças e de experiências. E aí ela interpreta a realidade. E essa nova realidade vira para ela o estado interno dela. Então, aquele evento externo, ele passa a ser um estado interno. E esse estado interno, ou seja, a forma como a gente interpretou a realidade, ela gera na gente um comportamento. A gente vai se comportar de uma forma dependendo de como a gente interpretou a realidade, tá? Então isso é muito interessante. Na programação neurolinguística, a gente diz que o mapa não é o território. Justamente por causa disso, o que acontece é que a realidade, quando a gente fala em realidade, não necessariamente o mesmo evento vai representar a mesma coisa para todo mundo. As pessoas são diferentes e interpretam a realidade de forma diferente. Isso é extremamente importante dentro da comunicação, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí no chat que eu respondo, tá? E aí o que acontece? Normalmente, as pessoas não consideram esse fato, as pessoas não têm nem consciência que o processo de interpretação da comunicação, da realidade, ela é individual, ou seja, cada pessoa interpreta de uma forma particular. E aí isso acaba causando um erro comum na negociação, né? Por quê? Quando você prepara a sua comunicação, você faz isso pensando na forma como você gostaria de ouvir. Então, por exemplo, quando você está preparando uma apresentação, ou você vai estar preparando a discussão de um assunto específico, você cria uma lógica de apresentação, um racional de apresentação. E esse racional faz sentido para você. Agora, não necessariamente isso vai fazer sentido para a pessoa com quem você vai se comunicar. Lembra que a tua forma de interpretar aquele dado, aquilo que você está apresentando, vamos chamar aquilo de realidade, é o que você está apresentando, mas a tua forma de interpretar aquilo é diferente da forma que a pessoa vai interpretar. Quando você prepara a tua apresentação, a tua exposição de uma forma que você compreende, de uma lógica, de um racional que faz sentido para você, não necessariamente a outra pessoa vai receber da mesma forma. E aí é interessante porque você percebe que a pessoa não entendeu o que você queria comunicar do jeito que você queria. Ela não compreendeu. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a rotular a pessoa. Você começa a falar assim, pô, mas isso é óbvio. Eu não entendo como é que ela não entende o que eu estou falando. Você fala assim, nossa, como que ele pode ter uma visão tão distorcida
de uma coisa tão clara. E pode ser pior, você pode falar assim, nossa, ele só pode ser burro se ele não enxerga isso. A gente costuma fazer isso. Mas, na verdade, o que acontece? Quando você usa uma comunicação que seria adequada para você mesmo, porque é a forma como você entende melhor, é a forma como você gostaria de receber a comunicação, e para a pessoa não é a mesma coisa, você acha que a pessoa é burra. Por quê? Porque ela não te entendeu. Agora, o problema da comunicação não está com ela, o problema está com você. E é isso que a gente tem que assumir. O problema é nosso. Por quê? Você é que não fez uma comunicação efetiva. Você precisa entender o seguinte: o que é óbvio para você não é óbvio para outras pessoas. Porque, como a gente viu, cada pessoa interpreta a realidade de uma forma diferente, segundo as experiências, segundo a crença, segundo a sua cultura, ela entende de uma forma diferente. Então, isso tem que ficar muito claro. A forma como você se comunica pode não ser uma ofensa para você, pode ser uma ofensa para outra pessoa. Então, isso é importante da gente entender. Então, quando você precisa de alguma coisa de outra pessoa, ou quando você está expondo as suas ideias, fazendo uma apresentação, buscando a aprovação de um projeto, você precisa que a comunicação fique clara para a pessoa, não para você mesmo. Então, quando você está preparando isso, você não tem que pensar em, isso faz sentido, tal, isso faz sentido para mim. Mas e para a pessoa? Faz sentido? Tem até um poeta americano chamado Walt Whitman, que ele costumava dizer o seguinte: quem quer que fale comigo usando a voz certa, eu vou seguir. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se a pessoa soubesse comunicar com ele de uma forma certa, ou seja, da forma como ele entende melhor, da forma como ele prefere, ele vai seguir. Então, o que você precisa fazer para que a sua comunicação seja realmente eficiente é ajustar na forma como a outra pessoa vai entender. Você percebe? O conteúdo, o que você quer comunicar, é a mesma coisa, é básico, isso não muda. Mas a forma como você faz isso tem que se ajustar à forma que a outra pessoa que você quer atingir com a comunicação compreende, que a outra pessoa entende. Quando você faz isso, você cria um elo de ligação com a pessoa. Você garante que a outra pessoa vai entender exatamente o que você quer dizer da forma como você quer que ele entenda. Então, vocês percebem o poder que isso tem? Isso é uma coisa incrível, né? Quando você ajusta a sua comunicação exatamente na forma como a outra pessoa gosta de ouvir, você cria uma sintonia, você cria uma conexão. A tua comunicação flui do jeito que você planejou. A sua mensagem chega de uma forma clara, que é exatamente o que você quer. E já deve ter acontecido com você, de você mesmo ou alguma outra pessoa, gostar de se comunicar com você. Porque ela fala assim, nossa, o fulano é tão claro, ele fala isso de uma forma tão objetiva, eu entendo exatamente o que ele está falando. Por quê? Ele está falando na forma de comunicação que você gosta de ouvir, que você prefere. E nesse momento, você cria uma sintonia, você cria uma conexão, você prefere se comunicar com ele, porque vocês se entendem bem. Isso já não aconteceu com você? Uma pessoa que, às vezes, a gente fala assim, nossa, a gente pensa do mesmo jeito, basta ele olhar para mim, do jeito que ele olha, eu já sei o que ele está pensando. Porque, é claro, é a forma como você criou essa sintonia. E a forma de comunicação dessa pessoa se alinha exatamente com a sua. Só que isso acontece, na maioria das vezes, não de propósito, acontece sem querer. Porque justamente o perfil da pessoa acaba alinhando com o teu perfil. Mas isso é uma coincidência. O que eu estou propondo aqui é uma coisa diferente. É você fazer isso com consciência. Ou seja, você vai, na verdade, provocar essa sintonia, provocar essa conexão, buscando
se comunicar na forma como a pessoa quer ouvir e não na forma como você quer ouvir. E eu garanto que se você fizer isso, o resultado vai ser incrível, tá? Deixa eu até dividir com vocês um outro caso meu aqui, bem interessante nesse sentido. Teve uma ocasião, eu ainda representava uma empresa e a gente conseguiu um horário para fazer uma apresentação para uma pessoa da alta administração, um vice-presidente de um dos nossos clientes. E era um cliente muito grande e a gente queria vender um produto novo para ele. Mas a gente tinha que convencer esse vice-presidente. Isso era fundamental no processo. Se ele não tivesse convencido, a gente não ia conseguir evoluir nessa venda que a gente queria fazer. Então, a gente ia fazer uma apresentação para ele, o tempo dele era escasso, tá? A gente conseguiu com muita dificuldade ali um tempinho com ele, e isso era difícil, então a gente tinha que fazer uma apresentação, no mínimo, espetacular, para ele ficar realmente impressionado e possibilitar que a gente levasse em consideração comprar aquele novo produto que a gente estava oferecendo. Bom, a gente ficou semanas preparando a apresentação, né, porque tinha que ser realmente perfeita. E como não tinha tela, não tinha nada, a gente fez um PowerPoint, mas não ia ter como apresentar na tela. Então a gente imprimiu. E quando a gente imprimiu, saiu praticamente um livro, né? Tinha quase 150 páginas, para vocês terem uma ideia, a apresentação. Bom, chegou no dia, fomos lá, eu e meu chefe, né? E estava só nós dois e o vice-presidente do cliente. Então, só nós três ali na reunião. E aí já entramos lá, pegamos o livro ali da mochila, né? E era um livro, entregamos para ele. Quando ele olhou, ele já se assustou, né? Ele já falou assim: nossa, grande, hein? Bom, começamos a apresentar, em menos de 5 minutos, ele já ficou sem paciência e ele já falou: olha, para qual página eu tenho que ir para ver o assunto que me interessa de verdade? Então, isso foi um erro clássico de comunicação da nossa parte. O que acontece é o seguinte: o meu chefe, na época, ele gostava muito de apresentação. E no final, a gente fez a apresentação para ele e não para o representante do cliente. Se a gente tivesse ajustado a apresentação na forma como o cliente queria ver, ia ter sido uma apresentação com 3 slides, direto ao ponto, porque era assim que ele era assim que ele gostava de ver as coisas. Bom, nem preciso falar, nós não conseguimos o negócio que a gente precisava, acabamos ficando sem. Então, uma falha de comunicação, ela pode te custar um projeto, ela pode te custar muito dinheiro, ela pode te custar a sua reputação. E a chave do sucesso na comunicação é ajustar o conteúdo para a pessoa que vai receber a comunicação. E se você observar os grandes apresentadores, as pessoas dentro da sua empresa que fazem apresentações espetaculares, que sempre conseguem o que elas querem, você vai notar que é exatamente isso que eles fazem. Eles ajustam essa apresentação. Bom, agora, se eu preciso ajustar a comunicação, então quais seriam alguns cuidados que eu preciso tomar para fazer isso de forma eficiente? Então vamos partir para a prática, tá? Bom, em primeiro lugar, o que você precisa é de informação sobre a pessoa. Então, se você já conhece a pessoa, já tem um relacionamento, já sabe como ela é, já sabe como ela gosta de ouvir as coisas, bom, fica muito mais fácil, né? Você só ajusta a sua comunicação à forma que você sabe que vai ser mais efetiva com ela. Agora, quando você não conhece a pessoa ou conhece pouco, também não tem problema, tá? Você vai procurar obter informações sobre ela que te ajudem a conseguir o que você precisa. E tem várias formas de você fazer isso, né? Você pode perguntar a pessoas mais próximas a ela que você conhece, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que é próxima à pessoa com quem a gente vai ter essa interação. Então, por exemplo, se você precisa fazer uma apresentação para um líder de outro departamento dentro da sua empresa, você vai conversar com os funcionários dele que conhecem ele melhor. Se for um cliente ou um fornecedor, você vai conversar com um contato seu na empresa dele para descobrir como que é o perfil dele. Se você não conhece ninguém, ainda assim, vai buscar nas redes sociais. Hoje isso está muito mais fácil, né? Então você vai lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. As informações que estão lá são abertas, não tem nada de errado. Você pode acessar sem problema nenhum. A própria pessoa disponibiliza isso.
e tem bastante coisa, e pelo que ele posta, você consegue identificar quais são os interesses dele, o que ele gosta. E dependendo de quem for a pessoa, você pode até dar um Google direto com o nome dele. E aí você vê o que você acha. Então, dá para encontrar. Dá trabalho? Sim. Pô, mas se você quer melhorar a efetividade da sua comunicação, você vai ter que ter trabalho, não tem jeito. Agora, fica tranquilo, o resultado compensa. Não tem erro, tá? O que você não pode fazer é se acomodar. Você tem que realmente correr atrás do que for necessário para garantir um resultado acima da média, né? Isso é buscar alta performance. Mas aí surge sempre uma pergunta, né? Bom, que tipo de informação então eu preciso? Você precisa traçar um perfil da pessoa. E quanto mais detalhado, melhor. Então, informações como: ele é detalhista ou será que ele é mais genérico? Será que ele é um cara mais analítico, que vai mais a fundo, que gosta de dados? Ou ele é mais generalista, ele já quer saber, ele olha por cima e assim? Será que ele gosta de apresentação em papel? Será que ele prefere apresentação digital, né, na tela? Como é que é a paciência dele? Ele é um cara impaciente ou não? Ele é tranquilo? Será que ele é um cara mais agressivo, mais calmo, prepotente, mais humilde? Então, quais são, uma coisa interessante para você ver, quais são as preocupações dele naquele momento? Por quê? Essas preocupações direcionam o que ele está mais aberto a ouvir ou não. Se você vai falar uma coisa completamente contrária à preocupação que ele tem, ele não vai te ouvir. Então, aí você tem que ajustar o mesmo conteúdo de uma forma diferente, né? Então, todas essas informações são importantes para você definir a tua forma de comunicação. E aí, conhecendo bem as características dessa pessoa, você ajusta completamente a sua forma de comunicação para o jeito que ele vai estar mais aberto para receber. Então, lembra sempre o que o Whitman falava, o Walt Whitman falava. Quem quer que fale comigo usando a voz certa, eu vou seguir. O que você tem que buscar é qual que é a voz certa. E a voz certa é aquela que o cara quer ouvir. E é interessante que isso não está ligado à posição hierárquica, à condição financeira, ao grau de relacionamento, qualquer outro aspecto. Funciona para todo mundo. A comunicação é para todo mundo. Até quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, você tem que saber o máximo possível da pessoa que vai te entrevistar, porque isso é um processo de comunicação. E se você observar como o entrevistador quer receber a informação sobre você, você está um passo na frente. Ele vai compreender melhor aquilo que você quer passar. E olha, eu entrevistei muito candidato na minha carreira. E eu sou uma pessoa bem direta. E o que acontece? Quando o candidato começava a dar volta para falar um assunto, que eu preferia que ele falasse mais diretamente, chegava uma hora que eu já nem escutava mais o que ele estava falando. Por quê? Não é a forma de comunicação que eu prefiro. E quando não é, não funciona. E todo mundo é assim o tempo todo. Quando você usa uma forma de comunicação que a pessoa não gosta, ela desliga. Ela passa a pensar na vida, no que ela vai fazer depois, na série que ela gosta da Netflix, sei lá, ela passa a pensar em um monte de outras coisas. Ela só não está te ouvindo. E é isso que você precisa. Você precisa que ela preste atenção em você e não ao contrário, né? E alguém ainda pode dizer, poxa, dá muito trabalho isso, né? Bom, é o que eu falei. Se você quer resultados acima da média, você vai ter que se empenhar acima da média. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E com isso, você não vai se destacar, não vai se tornar um profissional insubstituível. Isso não significa trabalhar mais tempo, tá? Como os americanos costumam dizer, né, que é melhor trabalhar smart do que hard. Então, o que eles estão dizendo é você tem que dedicar o seu tempo naquilo que vai te trazer mais resultado. E a comunicação é crucial para você obter os melhores resultados. Então, para melhorar o processo de comunicação, você tem que se preparar melhor. Não dá para chegar lá e se virar. Se você quer se destacar, você tem que fazer diferente do que todo mundo faz. E o que te proporciona essa possibilidade é a preparação. E à medida que você vê o resultado, você vai ver que vale cada segundo do tempo que você investiu, né? E outra coisa que
com a prática, você vai ficar mais ligeiro, né? Você vai conseguir perceber características importantes para a sua comunicação de uma forma mais rápida. E aí você passa a ter os mesmos resultados com mais eficiência de tempo, né? O que acontece também é que, tendo a consciência que você precisa ter uma comunicação mais efetiva, você passa a ficar mais ligado nas coisas. Isso é importante, você vai ficar mais observador. Aí você passa a prestar mais atenção no comportamento das pessoas. Mesmo que você não esteja se comunicando diretamente com ela naquele momento, apresentando alguma coisa, você passa a prestar mais atenção, porque você sabe que um dia você vai precisar se expor para ela. Vai precisar de uma aprovação, vai precisar negociar alguma coisa. Agora, quando você precisar, você já tem na mão a informação que você precisa. Consciência é tudo que a gente precisa. Bom, e era isso que eu queria passar para vocês hoje em relação à comunicação. E agora eu deixo o chat aí aberto para dúvidas, tá? Eu vou dar só uma olhada, ver se apareceu alguma coisa enquanto eu estava falando, que aí eu não olhei. Boa noite. Beleza, aqui não tem nada. Aqui tem uma dúvida do Arnaldo. Ele pergunta o seguinte: o que fazer quando eu tenho que fazer uma apresentação para várias pessoas? Boa pergunta, Arnaldo. Boa pergunta. Pode acontecer realmente de você ter que fazer uma apresentação para várias pessoas de uma vez só. E aí, a pergunta é interessante porque você fala, o que você faz, né? Ou até mesmo uma negociação. Às vezes você negocia com várias pessoas, né? E aí, como que você faz, né? Como é que você vai ajustar a sua comunicação se você está falando com várias pessoas e as pessoas são diferentes? Interessante. Bom, nesse caso, o mais importante é que você precisa ter claro o seu objetivo, né? Isso, na verdade, é fundamental em qualquer tipo de comunicação que a gente esteja preparando, né? Você precisa ter objetivo. Onde você quer chegar com aquela comunicação? O que você quer com aquela comunicação? O que você precisa daquilo? Quando você tem isso claro em mente, aí você faz uma segunda análise, tá bom? De todas aquelas pessoas que estão ali na sala, qual que é a pessoa que pode te fornecer o que você precisa? É o tomador de decisões. Então, qual que é a pessoa ali mais importante, mais influente, que eu preciso realmente convencer e que ela vai ser o influenciador de decisões? E é essa pessoa que você vai mirar na sua forma de comunicação, porque é ela que pode te dar o que você precisa. Então, mais uma vez, a preparação fica fundamental, né? E é nesse momento, você mira naquela pessoa, ajusta a sua forma de comunicação justamente para aquela pessoa, tá? Vamos ver se tem mais alguma outra dúvida. Não, nenhuma outra dúvida. Bom, então é assim, se você quer realmente ser um profissional insubstituível e aí conseguir realização profissional, entregar resultados acima da média, superar as expectativas dos seus líderes, dos seus subordinados, dos seus clientes, ter equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e, obviamente, ter uma renda satisfatória compatível com os seus resultados e que possibilite você realizar seus sonhos, você vai precisar desenvolver habilidade de comunicação, não tem jeito. Isso é parte do seu desenvolvimento pessoal. Isso vai te diferenciar, te destacar, vai te tornar desejado dentro e fora da empresa. Tá? E a boa notícia é que a jornada negociador de alta performance pode te ajudar nesse sentido. Então, é um evento online e gratuito que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de agosto. Só que você precisa se inscrever para poder participar. Só vai receber os links e receber todo o material que eu vou oferecer nesse evento quem tiver inscrito. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, não perde tempo. Você vai aprender nesse evento como gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer para a sua carreira. E isso é importante, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo de crise, é importante a gente se tornar um profissional insubstituível, né? A gente precisa aproveitar esses momentos. Então, para fazer a inscrição é muito simples. O link, para quem está aí no Instagram, o link está lá na minha bio. E para quem está no Facebook e no YouTube, basta
arrastar esse vídeo aqui para cima, tá? E no campo de descrição desse vídeo tá lá o link para você se inscrever. Então não deixa para amanhã, tá? Bom, e com isso eu fecho a nossa terceira live de aquecimento. E amanhã a gente está de volta, tá? Então amanhã, quinta-feira, às 19 horas, o nosso tema é muito interessante. A gente vai falar sobre o mindset sabotador. Então nessa live você vai entender quais são os pensamentos que te impedem de obter o melhor resultado e o que fazer para que isso não aconteça. E é muito interessante porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Então eu vejo você amanhã às 19 horas. Até lá.